Que bom estarmos aqui para mais esse encontro. Encontro com Deus, encontro com os irmãos, encontro com a palavra. E eu convido você a nós refletirmos, a refletir comigo no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo número 3. É um texto muito conhecido. Eu uso a versão contemporânea, talvez difira um pouquinho da King James, que estará sendo exibida no projetor de multimídia. É um texto que vem coincidir com o que nós já cantamos aqui nessa noite. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: o profeta chorão. Lamentações é o mesmo autor de que escreveu o livro também que leva o seu nome, Jeremias. Diz assim: entretanto, disto me recordo e, portanto, tenho esperança. Não está sendo projetado? Tá, agora está. Todavia, lembro-me também do que me pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu quero frisar o versículo 22, e eu usei essa versão minha que repete as duas vezes a palavra misericórdia. Uma outra fala bondade, versículo 22, eis que o Senhor é bom, né? E a minha repete duas vezes a palavra misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as misericórdias do Senhor não têm fim. Curve a tua cabeça, o teu coração e fale com Deus, para que Ele venha pegar essas escrituras e transformá-las em palavra viva para a nossa edificação. Pai, nós estamos mais uma vez neste lugar, reunidos para louvar o Teu nome e reunidos por causa do Senhor. E agora que vamos refletir na Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito possa trazer a iluminação desta palavra à nossa compreensão, à nossa mente, aos nossos corações. Nós sabemos que o Senhor é bom e é a Tua misericórdia que nos faz estar aqui. Eis aqui a Tua igreja reunida, eis aqui e através desse canal do YouTube, quem acompanha conosco e aqueles que acompanharão no tempo do Senhor. Que nós possamos ser edificados, consolados e exortados pela Tua palavra. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jeremias escreve esse seu livro chamado de Lamentações, que é um livro poético, um livro em forma de poesia, mas de fato é um lamento, porque a cidade de Jerusalém, a nação de Judá, que era o reino do sul, estava destruída, estava em sofrimento, estava reduzida e ficara pouquíssimas pessoas. Os nobres, os sábios, os intelectuais foram levados cativos para a Babilônia, na terceira leva. Essa era a última vez. E ele estava em meio ao caos. Se você ler esse livro, você perceberá que o sofrimento do profeta era tão grande que ele olhava na fome e na miséria daquela cidade, onde as mães cozinhavam os seus próprios filhos para comer, dada era a fome que estava. As mulheres eram violentadas, o templo foi destruído, os sacerdotes foram apedrejados, e só havia luto, só havia dor, só havia angústia, só havia a possibilidade de sofrimento, de choro e de lamento. O coração doía, a alma doía,
ao ver aquela que era a cidade formosa, aquela que era a cidade da paz, aquela que era o centro da peregrinação espiritual, de onde não só todo o reino de Israel vinha para adorar o Senhor, mas tantas outras nações havia como referência de que a Deus estava com ela. Entretanto, Jeremias, o profeta chorão, o profeta que havia, inclusive, por 40 anos, profetizado que isso aconteceria, mas o sacerdote, o rei, não deu ouvidos a Jeremias, mas deu ouvido aos falsos profetas que dizia que a Síria e o Egito viria para ajudá-los. E pelo contrário, não vieram. Pelo contrário, ainda foi aumentada a dor daquele povo. Mas diante desse caos, diante da destruição, diante da impossibilidade de esperança, diante daquilo que fugia ao alcance daquele que fosse no mínimo sensato, porque não tinha como voltar à glória antiga da cidade de Israel. Aí o profeta clamando, e ele inclusive diz por que eles chegaram naquele ponto, porque eles pecaram contra Deus. Aí nesse relance da sua oração, nesse clamor e intercessão, aonde se lança, onde não culpa o outro, mas culpa a si mesmo, ele fala: mas entretanto disto eu me recordo, e portanto eu tenho esperança. Do que ele se recordava? Ele se recordava que ainda que estavam destruídos, reduzidos, ele recordava que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por inteiros, e elas se renovam a cada manhã. O nosso Deus é um Deus da misericórdia. O nosso Deus é o Deus que o profeta Jeremias previa, e lembra de que é um Deus que, ainda que nos entregue a ira, porque nós achamos que a ira de Deus é a destruição. Não, a destruição é o resultado de um povo entregue a si mesmo. Ira de Deus é quando Deus nos abandona à nossa própria sorte, à nossa própria vontade, onde nós seguimos os nossos próprios caminhos, onde nós priorizamos nós mesmos, onde nós fazemos na nossa vontade e não consultamos mais o Senhor. Quando Deus nos entrega a nós mesmos, quando Ele retira o Espírito, quando Ele nos abandona às nossas paixões, quando nós achamos que temos direitos diante dEle, Ele nos entrega a nós mesmos, e pior que isso não existe. Isso é a ira de Deus. Entretanto, ainda que Ele permita que nós vivamos do nosso jeito, ainda há um fio da misericórdia de Deus, porque o nosso Deus é todo misericórdia. Aleluia. Amados, alguém diz: mas Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. É verdade, são facetas e características de Deus. Alguns até dizem: Deus tem duas faces, uma é amor, bondade e misericórdia, a outra é justiça, é juízo. Não, eu não vejo Deus assim. João diz que a essência de Deus é amor. Deus em si, Ele é amor. E toda e qualquer característica de Deus é característica que parte do amor. A justiça, o juízo, a ira, é uma ira em amor, é uma justiça em amor, é um juízo em amor. Por isso que o nosso Deus é chamado de um Deus todo misericordioso, o Deus das muitas misericórdias. Eu convido você para nessa noite, para nós refletirmos sobre Deus, sobre esse Deus que é totalmente misericórdia. É que quase que impossível nós compreendermos e absorvermos essa verdade, mas se essa misericórdia é o que não nos consome definitivamente, como que nós podemos render a esse Deus? Ele é esse Deus que estende o seu coração. Nós já aprendemos aqui, a palavra misericórdia uma palavra composta de duas palavras do latim: misere, que é miséria, e cordis, que é da onde deriva a palavra coração. Então, se Deus é um Deus da misericórdia, significa que Deus olha para a miséria e coloca o seu coração na miséria. Que Deus olha para o caos, inclusive do qual Jeremias estava inserido, mas Deus coloca seu coração.
Deus coloca a sua mão, Deus dá uma segunda chance, Deus proporciona inclusive que a nação de Israel depois seja reconstruída e viva um dia de glória. Deus é o Deus das muitas misericórdias, significando que Deus coloca aquilo que há de melhor nele, a essência do seu ser. O coração fala de essência, de alma, ele coloca na miséria daquele que precisa. Agora, só existe uma forma de compreender esse Deus, que é pura misericórdia, se nós compreendemos a nossa miséria. A misericórdia é o oposto não, eu diria a misericórdia é o complemento da graça, porque o que é graça? A graça é um favor imerecido, eu não mereço tal favor e Deus faz por mim. Misericórdia é o oposto, é o complemento. Misericórdia, eu mereço tal coisa e Deus não me dá aquilo que eu mereço. Ou seja, eu mereço castigo, eu mereço ira, eu mereço ser consumido, eu mereço ser extinto, eu mereço não viver. Mas Deus não faz isso que eu mereço, porque a sua misericórdia caminha comigo todos os dias sobre a face da terra. Ele coloca o seu coração em nós. E às vezes a gente pensa que misericórdia é só o aspecto de perdão, não, mas vai muito mais longe. Misericórdia, querido, quando parte do princípio de Deus, o aspecto misericordioso de Deus, o Salmo 103, no versículo 17, fala assim, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. A misericórdia traspassa o limite do tempo. Quando é que Deus tem misericórdia? Só quando me salvou? Não, não é só no aspecto da salvação. Deus tem misericórdia porque Ele sustenta o universo. Deus tem misericórdia em todos os momentos, traspassa tempo, traspassa o cronos, é de eternidade a eternidade. Eu nem consigo explicar isso com eternidade a eternidade. Eu acho que tem uma eternidade e tem outra. Não, é uma hipérbole do profeta, ou seja, ela não tem barreiras, não tem limites geográficos para que a misericórdia do Senhor alcance, e nos alcance o tempo todo. A misericórdia do Senhor, o Salmo 36 vai dizer que ela alcança os céus, a sua grandeza. Agora, queridos, servir a um Deus tão misericordioso nos faz render em adoração, porque aqui já diz que a causa de nós não sermos consumidos, Jeremias falou, olha, ainda que nós estejamos destruídos, mas era para não existir mais ninguém, inclusive eu, mas ainda assim existe um remanescente, porque Deus sempre deixou um remanescente. Deus não destrói por completo, porque a característica dele é de misericórdia, mas é que nos salva da ira, esse abandono de nós. O Salmo 130, no versículo 3, o versículo 4, diz assim, se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Ninguém. Se Deus for olhar para mim, para você, para a humanidade, ninguém subsiste, porque ninguém se banca, nós não somos independentes e não somos autônomos. Olhemos para nós mesmos, diante da justiça, da santidade e do poder de Deus, se não fosse a sua misericórdia, que vem antes, que vem com o sangue do Cristo, o que aconteceria conosco? Ninguém subsistiria, seríamos destruídos. Mas o salmista, entendendo isso, ele continua, mas contigo há perdão, portanto és temido. Aleluia. Há perdão de Deus. Você levantou hoje, de manhã a misericórdia do Senhor já estava fazendo você acordar, fazendo você respirar. É a misericórdia do Senhor, é o seu perdão constante. E ele continua que tudo é misericórdia de Deus, inclusive o próprio arrependimento, porque às vezes você pergunta, por que eu sirvo a Deus, né? Por que eu entreguei a minha vida para Jesus? Por que eu estou servindo ao Senhor? O que é que me fez cair em si? O que é que me fez voltar-me para Deus? É a misericórdia. Até o arrependimento que nós tivemos e nós temos quando erramos, é por causa da misericórdia de Deus. Olha o que o profeta Joel, no capítulo 2, do versículo 12 e 13, diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, o que é que o Senhor diz? Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto,
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Aleluia. Ele está falando que não adianta a exterioridade. O pessoal antigamente tinha o costume de, ao pecar, ao compreender o pecado, rasgava as vestes, deitava no meio da cinza, colocava cinza na cabeça, ficavam com o seu exterior parecendo que estava contrito. Ele falou, não, isso só não basta, rasga o coração, com jejuns, com choro, com pranto, ou seja, se enxerguem, rasga o coração e não as vestes, volte para mim, ou seja, eu sou um Deus de misericórdia, eu estou esperando você. Querido, o que nos leva a estar longe de Deus? O que nos faz estar distanciado do Pai? É por medo? Não tenha medo, porque Deus é misericordioso e compassivo. Compaixão, o que é compassivo? A palavra compassiva é de compaixão. Deus é aquele que é próximo, é aquele que se identifica, é aquele que está, é aquele que ainda que nós pecamos, Ele está ali, perdoando, porque Ele é misericordioso e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! É gostoso demais servir um Deus desse, um Deus que não exige sacrifícios. Nós vamos chegar lá no texto, aí eu pulando, né? É duro seguir esboço. Um Deus que não exige de nós a não ser um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Mas a misericórdia de Deus apresenta um Deus de imenso perdão. Eu acho que às vezes nós achamos que Deus parece com a gente, porque nós costumamos, num movimento psíquico, usar como, identificarmos-nos com Deus, como se Deus fosse um de nós. Só que a única identificação humana possível com Deus, chama Jesus de Nazaré, porque Deus é extremamente perdoador. Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, olha que coisa linda. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tens prazer em mostrar amor. A palavra amor ali é misericórdia. Queridos, quem é como o nosso Deus? O Miqueias está empolgado. Ele fala, como que, quem é semelhante ao Senhor que nos perdoa, embora nós sejamos tão pecadores, mas Tu continua nos perdoando e te esquece da transgressão da Tua posteridade. Deus nos perdoa hoje, esqueceu tudo. É nós que não esquecemos. Nós perdoamos e não esquecemos. Se é que perdoamos. Mas Deus se esquece sempre, amados. Às vezes você chega hoje para Deus e fala, Senhor, então, vem cá, pequei de novo, me perdoa. O senhor lembra que a semana passada eu pequei também? Ele falou, como? Não é que Deus tem amnésia, não, que Ele não faz questão de ficar lançando no rosto. Quando você chega para pedir perdão daquele pecado que você já fez, e que você começar a dialogar com Deus, mas o senhor lembra que eu fiz isso ano passado, em 2015 eu fiz aquilo, em 1972 eu fiz outro. Deus fala, não, você está doido, não lembro nada disso aí não. Ele esquece, porque Ele é Deus de perdão e de misericórdia, Ele tem prazer na misericórdia. Se alguém perguntar, onde é que o Deus de vocês tem prazer? Deus tem prazer no amor, na misericórdia. É aquilo que causa prazer, o estado de alegria, de bem-estar de Deus, é quando Ele perdoa. Rapaz, tem algum Deus? Ele fala, tem algum Deus semelhante a esse? Só Deus. Tem prazer na misericórdia. Eu imagino Deus tendo alegria em perdoar. Deus tendo alegria em ver seus filhos reunidos. Você acha que Deus não tem prazer em estar aqui nessa noite? Junto com a família dele? Inclusive liberando perdão? Deus tem prazer, Deus tem compaixão. Então não importa o quanto você tem pecado, querido, apenas se entregue a esse Deus que Ele te perdoa constantemente, porque Ele tem prazer na misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Agora, amados, esse Deus que tem tanto prazer e tanto amor na misericórdia, que se
que estende essa misericórdia, esse perdão, esse amor a cada manhã, que impede com que nós nos percamos em nós mesmos, porque não é verdade? Às vezes a gente começa a pegar caminhos diferentes, às vezes a gente começa a trilhar por veredas que darão na inexistência, às vezes começamos a ter compreensões que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Entretanto, esse Deus ainda ali, a sua mão, vai cuidando, vai tendo misericórdia de nós, para que nós voltemos ao seu caminho, à sua vontade, porque Ele tem prazer em nos guiar para sempre. Deus é misericordioso. Você já experimentou a misericórdia de Deus? Tem certeza? Amém. Então, nunca perca de vista isso. O nosso Deus é o Deus das muitas misericórdias. Lembra disso, quando tiver aquele caos na sua vida, quando tiver aquela situação que você não consegue achar saída, quando inclusive você pensar que você não é digno, inclusive do amor e de continuar na família de Deus, lembre-se disso, recorda disso, como Jeremias recordou, disto me recordo e tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã. Algumas versões dizem renova, eu prefiro a versão nova. Renovar já é bom, mas eu prefiro nova, que quando amanhece o dia, as misericórdias que eram passadas, tem uma novinha, tem quase um cafezinho, né? Cafezinho fresco, feito na hora, ali está de manhã cedo, está a misericórdia de Deus novinha, para cuidar da tua vida, para te acompanhar em todos os momentos de você. Aleluia. Agora, o exercício da misericórdia de Deus na vida de comunhão, de igreja e no mundo é o mínimo que nós temos que fazer. Se eu sou alvo de tão grande misericórdia, eu preciso exercer essa misericórdia. Aliás, e não é no Novo Testamento, desde todo o Antigo Testamento, é permeado pela graça e pela misericórdia do Senhor. É que nós acostumamos achar que no Antigo Testamento não tinha graça de Deus, não tinha misericórdia, era só a lei. Não, a lei tinha seus aspectos cerimoniais, civis, mas já era por causa da misericórdia. Sempre foi por causa da misericórdia. Aí, desde o Antigo Testamento, já se exige que se pratique misericórdia. Olha o que está escrito lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8. Acho que esse versículo serve para nós irmos embora pensando nele. Mas olha o que diz, vamos ver. Ele te declarou, isso é Deus. Você quer uma declaração de Deus na sua vida? Eu vou determinar nessa vida uma declaração de Deus para você. Vou declarar para você uma declaração de Deus. Está aqui, ó, Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é bom? E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente para com o seu Deus. Pratiques a justiça, ame a fidelidade, é a mesma palavra, se pegar no grego, ame a fidelidade, a misericórdia e andes humildemente para com o seu Deus. Olha que declaração linda. Você pode sair daqui, eu e você, e começar a praticar isso aqui. Recebi uma declaração de Deus no culto domingo à noite. Que declaração? Deus pede o que é bom. E o bom é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Basta. Exerça a misericórdia. Pratique a justiça, exerça a fidelidade e a misericórdia e andes humildemente para com o seu Deus. Daria já uma mensagem só nesse versículo. Porque praticar justiça, justiça é o contrário de juízo, tá? Justiça e juízo não tem muito a ver. Justiça, inclusive, quando fala que é de Deus, não tem quase nada a ver com juízo. O juízo fala muito mais da sentença. Sentença que se determina após uma audiência. A justiça, nem sempre um juízo, uma sentença é justa. Via de regra, a maioria delas não são. Então é para praticar a justiça, nós praticamos juízo. Pratiques a justiça, ames a fidelidade, a misericórdia, o colocar o coração na miséria do outro, o ir com o outro nas suas misérias. E andes humildemente para com seu Deus. Mas vai longe. Essa misericórdia que nós recebemos desse Deus tão grande, ela precisa ser demonstrada na nossa vida, no dia a dia. Veja bem, Mateus capítulo 9, no versículo... vamos ler o texto inteiro? Mateus capítulo 9, que ele cita lá o Antigo Testamento,
depois a gente trabalha um pouquinho o contexto, sobre misericórdia. Ele está aqui na casa do Mateus, e quem assistiu The Shows, como é que é, Alexandre? Como é que chama o negócio lá? The Shows, aquela série, quem já assistiu? Assista, é a série mais próxima, que mostra com mais fidelidade a pessoa de Jesus Cristo. The Shows é os escolhidos, ele chama os discípulos, e as pessoas que o seguiam. E lá é muito interessante que quando chamam Mateus para segui-lo, Mateus era cobrador de impostos, nossa, ele fica muito bravo. O Pedro fica louco de raiva. O Pedro não aceita de jeito nenhum. Esse Pedro fala muito de nós, né? Quando fala muito quase tudo do outro que incomoda em mim, pode falar mais de mim do que do outro. E o Pedro, meu Deus do céu, quando Jesus chama o Mateus, Pedro surta. Fala, não, chamar Tiago, João, até o Tomé, Maria Madalena ficava seguindo, mas o Mateus, que é um traidor nosso, para seguir junto, e junto com a gente, Jesus está equivocado. Tem hora que a gente acha que Jesus equivoca, né? É mais ou menos assim. Mateus capítulo 9, no versículo 9 a 13, diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado lá na Secretaria de Fazenda, Ministério da Fazenda, não era o Guedes, era o Mateus, um homem chamado Mateus. E ele disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, você acha? Jantar na casa de um cara desse? Chegaram muitos dos cobradores de impostos. Aí estava o Mateus e a turminha dele. Tudo odiado pelos judeus. E sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, o pessoal da religião, o pessoal que era ilibado, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Olha aí. Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Ide. É interessante o diálogo, imagine comigo a cena aqui. Jesus vai comer na casa de alguém muito complicado, odiado por Israel, alguém indigno, traidor, era um judeu que tinha se aliado a Roma, a nação que escravizava Israel, e ainda cobrava impostos dos seus irmãos para pagar Roma. Era um traidor, traíra. Aí Jesus vai comer na casa desse cara. E ainda vem os coleguinhas desde a coletoria, os amigos, vem tudo sentar. Aí chega o pessoal da religião, o pessoal que entendia tudo de Deus. Aí começa a falar, mas como é que o mestre de vocês senta com uma colundria dessa? Senta com essa escória da sociedade, com esses marginalizados. Aí Jesus olha, ouvindo isso, Jesus fala, ó, vocês não são os mestres da lei, entendem tudo de lei? Vai ler Oséias capítulo 6, versículo 6. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O que significa isso? Significa que Deus prefere os nossos atos de misericórdia do que o cerimonialismo frio, destituído de amor que nós fazemos. Deus prefere que você e eu exerçamos misericórdia com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com o funcionário, na rua, e com quem quer que tiver na sua miséria. Deus prefere que você coloque o seu coração na miséria dele do que você traga o coração seu para colocar no altar dele à noite. É isso. Ele prefere o ato de misericórdia do que o ajuntamento. Se nós ajuntarmos, mas não tivermos misericórdia do outro, nós estaremos nos tornando igual ao fariseu. Porque se você olhar o contexto do capítulo 6 de Oséias, inclusive os sacerdotes, os escribas estavam fazendo tocaia para pegar as pessoas que vinham para Jerusalém para matar e roubar o seu dinheiro. Os sacerdotes faziam isso. Os responsáveis pelo sacrifício, os responsáveis pela religião, o responsável pelo templo, o responsável por desempenhar um papel de intermediação entre Deus e os homens. Falou, vocês não entenderam nada, eu quero é misericórdia. Por quê? Porque eu sou a representação da misericórdia. Ou vocês não entenderam ainda que ao colocar Deus o coração na miséria humana, no mundo de miséria, sabe o que Ele fez? Ele me colocou, Ele me deu. Eu encarnei na miséria de vocês. Eu sou o coração de Deus na miséria humana. Eu sou o Filho, a essência do Pai na miséria humana. Por isso que eu estou aqui, quero que vocês pratiquem misericórdia.
Jesus é a expressão carnal exata da misericórdia de Deus, que Deus coloca o seu coração na misericórdia humana, e é por isso que nós não fomos consumidos, ainda é por isso que existe terra, ainda é por isso que existe uma esperança, porque ainda está aqui na humanidade, sabe quem? O coração de Deus, que é Jesus Cristo, não mais em sua pessoa humana, mas na pessoa da igreja, que é o corpo dele. A terra ainda é terra por causa da igreja de Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo que habita em mim e em você. É simples assim, mas é melhor exercer misericórdia do que sacrificar. Agora, a misericórdia tem que ser mostrada para os irmãos. Zacarias, hoje eu estou no estudo bíblico, né? Citando o versículo, Zacarias capítulo 7, versículo 9, olha que coisa linda. Assim diz o Senhor dos exércitos: executai justiça verdadeira, mostrai bondade e misericórdia, cada um com o seu irmão. Compaixão, misericórdia. Cada um com o seu irmão, mostre misericórdia, bondade. Aliás, é simples o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho do amor. O Evangelho é o Evangelho da misericórdia. O Evangelho é o Evangelho da bondade. O Evangelho é o Evangelho do abrir mão do direito. O que Jesus quis dizer, que é não a minha vontade, mas é sempre a vontade do outro. É sempre para o bem do outro. Eu preciso morrer, eu preciso exercer misericórdia, bondade, justiça, para que haja vida no outro. E às vezes é difícil isso, amado. Você acha que é fácil? Está pensando que é fácil, filho? Exercer misericórdia com o ruim, com o maligno, com o intolerante? Não, não é fácil. Mas se fosse fácil, não era evangelho, era outra coisa, era filosofia. Nem filosofia de vida, não, porque filosofia é complicado também. Era outra coisa. Exerça misericórdia a cada um com seu irmão. Agora, mas, estamos passando no teste da misericórdia? Você está colocando o seu coraçãozinho na miséria do outro? Ou quando você vê a miséria do outro, que miséria é essa, Paulo? Qualquer tipo de miséria, miséria moral, miséria ética, miséria financeira, miséria estrutural, miséria familiar, miséria, sei lá, na sociedade é a sociedade da miséria. O Augusto Cury vai dizer que tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. De tão pobre que é, só tem dinheiro. Né? Então, a miséria da moda, da etiqueta, de tudo, essas misérias daí. Nós temos colocado o nosso coração nessa miséria. Temos sido Deus nessa miséria humana. Meus amados, eu estava preparando essa palavra, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que eu sou o primeiro a levar pancada nessa noite, porque ela vem primeiro para mim. Mas não tem sentido nós não exercermos. Aí Jesus, para acabar de complicar, né, porque Jesus sempre complicou a vida da gente, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 7, o que ele fala? Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Por quê? Obterão misericórdia. Bem-aventurado, você já sabe que é feliz, não é? Você é feliz? De repente você é infeliz, porque você não é misericordioso. Porque está falando, bem-aventurado, feliz os misericordiosos, porque obterão, alcançarão misericórdia. Ou seja, se eu não exercer misericórdia, eu não vou alcançar misericórdia. É a oração do Pai Nosso, perdoa minhas dívidas como eu perdoo dos meus irmãos. Se eu não perdoo dos meus irmãos, não vou ser perdoado por Deus. Agora, há uma felicidade. A felicidade do reino de Deus é totalmente diferente. Você pode entrar no YouTube e ver lá, Ser é o Bastante, a nossa série de mensagem, inclusive com 2 títulos, 2 mensagens sobre felicidade. Felicidade sustentada é o nome da mensagem. Você vai ver que a gente fala sobre o que é ser feliz. Bem-aventurados, felizes, alegres, aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Exerça misericórdia e você vai receber misericórdia. Não julgue, você não vai ser julgado, é o mesmo texto. Aumente a medida para medir os outros, porque você vai ser medido com aquela medida.
Ou seja, quando você vai usar critério para julgar o próximo, está vendo? Fulano é assim. Aí você usa toda a sua moralidade, a sua ética, a sua presunção. Na verdade, você usa, eu e você, quando vamos julgar o outro, vamos medir o outro, analisar o outro, avaliar o outro, a gente usa tudo aquilo que está recalcado em nós. As nossas projeções, as nossas fantasias, as nossas idealizações, os nossos desejos, tudo aquilo que está incutido na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente pega, projeta no outro. E critica, condena, machuca o outro. Então, ele falou, quando vocês forem analisar o outro, use uma medida bem grande, use um método bem largo, bem comprido, porque a hora que forem medir você, vão usar de misericórdia com você. Não tem a ver com o capeta, não tem a ver com nada, tem a ver com a gente, relação. Então, quer receber misericórdia? Você quer ser alvo da misericórdia? Quer ou não? Exerça a misericórdia, porque a de Deus você já tem. Você já aprendeu aqui que Deus é o Deus das muitas misericórdias. Então, qualquer coisa que eu fizer, Deus tem misericórdia de mim? Tem. Aonde eu for, Deus tem misericórdia. Aonde você for, Deus tem misericórdia de você. É só você crer nisso. Agora, exerça a misericórdia com o outro, se você quiser receber misericórdia do outro. É uma lei quase que da colheita, né? Você planta e colhe. Não, irmão, vamos plantar misericórdia, vamos ter misericórdia, compaixão, bondade, justiça, e vão receber isso de volta. E recebe sim. Se não receber aqui, recebe na glória. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu já estou terminando. Agora, algo interessante, extraordinário, que eu achei, sou apaixonado por esse versículo. Tiago, capítulo 2. O pessoal não gosta de ler a carta do Tiago, eu vou começar a estudar Tiago. Tiago, irmão de Jesus, tá? Capítulo 2. Ele vai dizer algo extraordinário sobre o que é misericórdia. A gente não entendeu ainda o que é misericórdia. O versículo 13 fala assim, ó, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Ou, você não usou de misericórdia? Não vai receber misericórdia. Aí ele, olha o final, a misericórdia triunfa sobre o... Vamos ler junto a última parte? Mais uma vez para gravar. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que significa isso? Triunfa, juízo nós já aprendemos, é sentença, é condenação, é desfecho de uma situação. Como que a misericórdia triunfa sobre o juízo? O que é triunfar? Triunfar é ter vitória, é ser vitorioso sobre. Quer dizer, então, que ainda que esteja decretado um juízo, a misericórdia triunfa sobre ele? Sim, amados. Ainda que tenham dito para você que você está condenado, que você está destinado à morte, que você, inclusive, está destinado ao inferno, a misericórdia de Deus triunfa, é vitoriosa sobre essa sentença de morte. Lembra do ladrão da cruz? Preso. Na cruz, pregado junto com Cristo, dois deles, o juízo já tinha sido feito, a sentença já tinha sido determinada, inclusive a pena já estava paga, eles já iam morrer daqui a pouco, inclusive morreram, mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ainda que a sentença seja injusta ou justa no caso deles, ainda que a morte esteja o fim, a misericórdia de Deus é vitoriosa sobre esse juízo na morte, porque aquele ladrão saiu vivo com Jesus Cristo e estreou o paraíso. Aleluia! É por isso que eu creio na misericórdia. É que nós crentes somos apaixonados pelo inferno. Nós achamos que é muito gostoso lançar as pessoas do inferno. Crente tem vibe com o inferno. Eles querem que todo mundo vá para o inferno. O prazer deles é ver, está vendo, está desviado, vai para o inferno. Está vendo, irmão, não vem mais no culto, na CCVE, vai para o inferno. Que inferno, rapaz. Se ele não vem mais, amém. Ah, você viu, fulano caiu. Não é caiu de bicicleta, não. Caiu é porque adulterou. Porque os crentes só adulteram. Os outros não tem mais pecado, é só adultério. Está no inferno, pecou para a morte, está no inferno. Nós amamos ver o outro no inferno. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Eu não quero que ninguém vá para lá. Eu já brinquei com vocês aqui, eu falei que Jesus botar eu se
Se Jesus colocar eu de um dia do julgamento final das nações lá, de todo mundo, se Jesus for tomar uma água e botar eu para julgar o povo, eu ponho todo mundo dentro do céu. Não, entra para cá. Quem? Vem, fulano. Prontou todo. Vem. Esse dia alguém falava comigo, mas pastor, onde é que se viu? A gente fica aqui 50 anos servindo a Deus. Eu não faço isso. Relatou os negócios que não pode fazer. Tudo moral, né? Não faço isso, não faço aquilo. Gosto, estou doidinho para fazer, mas não faço. Aí chega lá, o outro que fez vai para o céu junto comigo. Não é justo. Falei, nossa, que bacana, o seu critério de julgamento de Deus. Deus tem que lançar o outro no inferno porque você foi bonzinho na terra. Bonzinho, né? Você deixou de fazer aquilo. Não, amado, eu quero que todo mundo vá. Eu não estou dizendo que todo mundo vai. Eu estou dizendo que as misericórdias do Senhor são suficientes para salvar até no último segundo, na hora da morte. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. E eu desejo do mais fundo do meu coração que todos sejam salvos. Eu sei que alguns não quererão ser salvos, mas eu creio que, mas muita gente, no último segundo, naqueles milésimos de segundo, entre ele e Deus, ali ele clamará, e aquele que invocar o meu nome será salvo, porque as misericórdias do Senhor triunfam sobre o juízo. Não se preocupe quem vai para o céu, quem não vai, eu não sei quem vai, eu só sei que eu vou, e por causa da misericórdia. Não julgue o outro que não está no mesmo rebanho seu, está na outra igreja A, B ou C, ou nem igreja nenhuma está, ou sei lá onde está. Não julga não, você não sabe para onde ele vai. Ore e seja esse caminho, use misericórdia com ele, e eu quero abraçá-lo no último dia. O céu será um lugar de surpresas. Encontraremos pessoas que jamais imaginamos que ali estaria, porque o sangue do Cordeiro que foi morto antes da consumação do mundo, é esse sangue misericordioso que é capaz de perdoar até o mais vil pecador, porque se perdoou a mim, por que não perdoará qualquer outro deles? Aleluia! As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Ministério de louvor, por gentileza. Eu concluo dizendo, amados, nós somos igreja escolhida por causa da misericórdia. Escute, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, olha que coisa linda, 9 e 10, mas vós sois a geração eleita. Isso é falando da igreja, isso aqui é tudo para você e eu. Vós sois a geração eleita, fomos eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou de onde? Das trevas para as suas maravilhosas luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Oh, aleluia. Nós não éramos nada, era um nada do nada. Aí Jesus, por causa da misericórdia dele, resolveu salvar a mim e a você. Nós não tínhamos direito nenhum, não tínhamos identidade nem família celeste. Jesus resolve nos salvar por causa da misericórdia. Então, viva essa misericórdia de Deus, desfrute dela. Não importa o que você tem feito. Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai dizer que cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de que alcancemos graça e recebamos misericórdia, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Eu não sei que situação que está seu coração, eu não sei que momento você está vivendo a sua vida. Talvez você não tenha apropriado, apossado, entregue a misericórdia de Deus. Vamos cantar essa canção, depois eu volto orando rapidamente com você. Só quem não se enxerga não é capaz de exercer misericórdia. Quem se enxerga se rende à misericórdia e estende misericórdia ao outro. A compreensão da grandeza e sublimidade da misericórdia de Jesus nos leva a exercer misericórdia para com aqueles que nos cercam, tornando-nos mais parecidos com Ele. Assim sendo, meus amados, não teremos dificuldades em obedecer ao Mestre Jesus, que disse em Lucas, capítulo 6, versículo 36. Olha o que ele falou: sede misericordiosos, como o vosso Pai
Celeste é misericordioso. Que jeito que é para ser misericordioso? Como o vosso Pai Celeste é misericordioso. A referência de misericórdia não é a tua misericórdia, não é o tanto que você aguenta. Eu não aguento mais fulano. Tem que aguentar, filho. Exerce misericórdia com ele. Não estou falando que tem que bajular nem colocar na mesa sua, mas exerça misericórdia. Sempre. Sede misericordioso, porque o Pai Celeste é misericordioso.